Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho Lar, aqui por Franklin Miguel, hipnoterapeuta espírita, né? E que a gente possa ter nesse encontro reflexões para a nossa alma, trazer um pouco mais de esperança lá no íntimo de nossa alma, as respostas que a gente tanto busca, esclarecimento de algo, de dúvida que ainda nós não encontramos aquelas respostas. Às vezes a nossa alma anseia-se por achar ou em buscar certos conhecimentos, respostas que preencham a nossa alma. E nessa busca íntima que às vezes a gente ainda não se possa ter se encontrado aquilo que buscamos, que possa esse evangelho chegar a esses corações, a essas almas, trazer aquela iluminação que ela busca, que todos buscamos, trazer aquela esperança que todos desejam, a esperança ativa, trazer a paciência ativa, de sabermos a hora de estarmos agindo em nosso crescimento, em nosso propósito. Então que o Senhor da vida possa nos iluminar cada um de nós, cada um deste planeta, envolvendo nós nessa paz cintilante, como que é a da natureza, que nos traz sempre a esperança e a paz. Então, Senhor, só queremos agradecer pelas bênçãos da vida, cada dia que envolve a nossa reflexão, das nossas dificuldades ainda, da nossa ignorância, das nossas doenças e todas as outras coisas que flagelam nossas almas, que possamos envolver sempre nessa busca íntima de encontrarmos com nós mesmos, nessa busca mais interior, por podermos acessar a nossa criança machucada, a nossa criança interior, a qual nós deixamos ela em algum instante lá atrás e precisamos resgatar ela, mergulhado nesses pensamentos que enterram as nossas essências valiosas de nosso ser, como diamante bruto, a qual que os minérios, né, vão lá buscar, cavam profundezas de terra, vai tirando aquele monte de terra até achar aquela pedra preciosa. Assim também nosso pensamento é como essa terra que enche, né? E ali fica aquela beleza bela da reflexão dessa luz interna nossa, fica tampado no meio de tanta turbilhão de pensamentos, a qual a gente tem que desenterrar eles para essa beleza poder sair para fora, né? Então que o Senhor Davi possa nos iluminar nesse evangelho de hoje e vamos ler uma lição para a gente fazer nossas orações. Que todos sejam bem-vindos a esse evangelho. Rompimento com o mal. Página 61. Página 61 não. Mensagem 61. Bezerra de Menezes, médium José Carlos de Luca. Recado do meu coração, o nome da mensagem é Rompimento com o Mal. Alma querida, quando o sofrimento bater à nossa porta, procuremos nos afastar o quanto antes de qualquer sentimento de revolta e meditemos com maior largueza sobre a sabedoria das leis divinas. Não pensemos que Deus esteja distribuindo castigos e punições às criaturas que não lhes observam os mandamentos. O homem sofre por sua própria incúria, por seu distanciamento dos roteiros da luz que Jesus estabeleceu em seu Evangelho. A dor é a advertência desse distanciamento, ao mesmo tempo em que representa um convite para que as criaturas retornem ao caminho do amor, do entendimento, do qual se afastou, para atravessar a porta larga das ilusões do mundo. A parábola do filho pródigo simboliza o retorno que a cada um de nós se possibilita pelos caminhos dos arrependimentos e da transformação interior. Mas qual poucos querem mudar de vida? Qual poucos se arrependem?
Efetivamente, a grande maioria ainda penetra os templos religiosos em busca de ajuda, permanecendo, porém, atada a comportamentos doentios. Quer alívio para suas dores, mas não desejo estipar o tumor de suas úlceras morais, ulcerações morais. Filhos amados, somente o amor nos dissolve ao caminho da felicidade. Por que continuar elegendo sofrimento quando se tem a opção pela felicidade? Vejamos quantos sofrimentos desnecessários ainda carregamos dentro de nós. Quanto desamor está no aniquilamento da existência. Então façamos como o filho pródigo, que depois de tanto sofrer, se arrepende de ter trilhado os caminhos das ilusões e retorna ao lar onde o pai o acolhe de braços abertos. Mudemos de rumo o quanto antes, a fim de desfrutarmos das alegrias que o Senhor prometeu àqueles que regressassem aos braços de Deus. Todos aqueles que foram beneficiados pelas curas de Jesus passaram por um processo de conversão interior. Romperam com o mal, assumiram o bem como diretriz de vida. Nisso reside, filhos meus, o processo de libertação do sofrimento, o que explica o motivo pelo qual nosso mestre afirmou que não veio trazer a paz, mas a espada. E com a espada do conhecimento espiritual que nós nos desvinculamos das sombras pela opção consciente da luz. Ele fala que ele veio trazer não a paz, mas a espada. Com a espada do conhecimento espiritual, que nós nos desvinculamos das sombras pela opção consciente da luz. Então, essa espada é cortar o mal, por isso chama-se a lição. Rompimento com o mal é cortar, estipar esse, como fala também, né? Ele fala aqui que buscamos como filho pródigo, né? O caminho mais da paz, que de alguma forma lá na frente, tudo que a gente plantar, tudo que plantamos, não vamos colher coisas assim tão tranquilas nas nossas vidas. O que a gente está agora achando que está colhendo coisas boas pelo às vezes algo de fazer que não é o bem pelo próximo, é apenas uma ilusão daquilo que realmente chegará. Mas aqui fala uma coisa, gente, não existe castigo não é castigo, olha só. Não pensemos que Deus esteja distribuindo castigos ou punições às criaturas que não lhe observam os mandamentos. Então, aquele que hoje está às vezes tirando vidas, né? Tirando lares, tirando sonhos das crianças, sonhos dos adolescentes, sonhos das famílias. Aquele que hoje está fazendo isto, amanhã vai querer dizer que está sendo castigado, mas não é castigo. É apenas uma consequência. Uma consequência de quê? Do ato que a gente faz. Todo ato que a gente faz que é contrário às leis divinas, isso vai depois termos que sentir aquilo, sentir a consequência daquela questão. E depois, nessa consequência, vai vir aquele pensamento da gente ver como não é bom fazer o mal para os outros, né? Como não é bom ir lá tirar vidas ou tirar algo, porque amanhã também iremos perder muitas coisas com isso. Iremos perder aqueles que nos amam, que amamos, iremos perder as coisas que poderíamos alcançar e vamos perdendo. E aí a vida não vai ser castigo, a vida vai ser o quê? Aquela questão porque causamos dores às pessoas, causamos males às pessoas. Então, se eu vou plantar laranja, eu vou colher laranja, eu não vou não adianta eu querer plantar
algo amargo e colher algo doce na minha vida. Não. Aquilo que simbolicamente achamos que é doce, porque às vezes estamos numa condição melhor na vida material, mas daqui a pouquinho a vida muda dessa história. De uma hora para outra muda. E quando muda, tudo aquilo que acreditamos ter ou possuir ou ser dono daquilo, acabamos não ter mais nada. E nenhum nome também não vamos ter. E tudo aquilo vai embora. Assim como vai o rio, né, que passa e vai embora, também nós passamos e vamos embora. Então, o que mais fica para nós, o que mais vale para nós, é o bem que a gente possa fazer em união com o nosso Pai Maior. União com a esfera de luz, com essa esfera do bem, com o Espírito do bem. É isso que vai nos trazer para a gente a consciência tranquila de paz. Porque ao unir a esse pensamento do bem, a Deus, a Jesus, ao Espírito da luz, ao unirmos a eles, apenas a gente vai estar o quê? Dando mais para nós aquela paz que a gente tanto precisa e que tanta gente busca. É isso que a gente precisa para nós. Ter essa mente aqui, a cabeça aqui, em paz e tranquila. Saindo de vários processos que possam trazer para a gente muitas perturbações, muitos conflitos e muitas dores. Vamos para nossas orações? Então, Senhor, só queremos agradecer nesses momentos a termos em nossos corações um pouco mais da sua semente que dá para nós. Essa semente que é regada por Ti, Senhor, na nossa consciência, na nossa mente, em nossa alma, em nosso ser. Que possa sempre, Senhor, sermos banhados com essas luzes que nos envolvem a nossa alma. Nesses momentos que somos visitados pelas dores, somos visitados pelos pensamentos negativos. E como a lição nos chama a atenção, que Tu não viestes trazer a paz, mas viestes trazer a espada do conhecimento espiritual, as leis divinas, a espada que faz a gente usá-la e tirar aquela chaga de nossa alma, romper-se com o mal, para podermos assim glorificar-se a nossa alma nos sentimentos do bem, daquilo que Tu desejas de nós para com a vida, para com todas. Como ensinastes aqui, Senhor, há mais de 20 séculos as Suas lições, que aquele que fizestes o mal, que a gente pudesse fazer a outra face, que aqueles que caluniassem, que pudéssemos orar por estes. Então a lição que nos chama é sempre ao bem. Que essas bênçãos do alto nunca nos faltem em nossas vidas, no meio de dores e sofrimento. Que possamos se sintonizar contigo sempre nesta vida. E assim, Senhor, em Teu nome damos abertura ao Evangelho. Que assim seja. Na lição que a gente vai falar de hoje, né? Vou falar um pouco como hipnoterapeuta, porque a gente tem o consciente, que nesse consciente existe o raciocínio e a lógica, que os dois andam sempre de braços, de mãos dadas e firme, mas existe o subconsciente, onde lá também está nossos sistemas de programação, desde lá de nossa infância para cá, e aí vem a nossa história, nossa linha do tempo, algo que nos vai trazendo, né? Então muitas vezes a gente vai trazendo para a gente vai acumulando em nossas vidas experiências e também programações. E essas programações às vezes tem programações positivas e programações negativas, a qual a gente acaba seguindo aquilo que está ligado à nossa programação. Então, nas nossas ações, eu conversando já esse assunto, né, com outras pessoas também, e muitos, né, começou a ficar querendo mais aprender sobre essas lições. Então, nas nossas vidas,
a nossa mente sempre vai estar observando as questões e vai colocar, mas a nossa mente ela não tem toda uma questão real, perfeita, verdadeiramente fiel àquilo que a gente pode observar. Por exemplo, quando eu vou contar uma coisa aqui no ouvido de alguém, qual o nome que você dá? Aquilo que eu vou falar? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Se a gente fizer aquela brincadeira de telefone sem fio, por exemplo, eu vou contar aqui uma historinha no ouvido de alguém. Depois que eu terminar, esta pessoa vai contar essa história que ela possa ter absorvido o máximo que ela absorveste. Ela vai contar no ouvido da outra. E assim, se você tiver aqui umas 10 pessoas, no final, passando para essas pessoas todas no telefone sem fio, a última vai falar aquilo que eu falei para a primeira, mas ela já vai falar uma versão diferente. Porque a nossa mente, ela não tem como ser fiel perfeitamente nos fatos que nos acontecem. Não tem como ser fiel. Então, quando eu vejo assim, eu estou andando assim num momento assim meio distraído, tudo mais, e alguém, pá, deu um tapa, por exemplo, e aquilo me assustou, tal, e eu vou ver mais ou menos recapitular as ideias do que aconteceu pelo fato, a minha mente vai tentar pegar as ideias da melhor forma, mas não ainda perfeita. E quando eu chegar em casa para contar a história, quando eu for contar essa história, aí eu ainda, para fazer sentido a história, eu vou ainda acrescentar de mim nessa história. E se essa história daqui a 10 anos, por exemplo, eu for contá-la de novo daqui a 10 anos, não é mais a mesma coisa também. Eu sempre vou colocar um pouco de mim a mais para a história fazer sentido. Eu observo quando as pessoas veem as ideias e os pensamentos, né? Tem pessoas que têm muita facilidade na fala, por exemplo, né? Estuda para ser advogado, por exemplo. Quando eles vão, eu vejo muito assim, né? Tem uma pessoa aqui muito próximo da família que tem muito esse linguajar de falar, de colocar a questão e de colocar toda aquela questão como fosse toda uma questão, uma verdade. Mas aquela verdade não é uma verdade. É apenas um pensamento que a pessoa quer colocar de si, mas para se tornar uma verdade ou verídica. Mas ela não é uma verdade e não é uma verídica. A gente pode ouvir um assunto aqui lá do governo, tal, uma história aqui, outra ali, e a gente vai colocar aquele pensamento, ou aquilo vai nos trazer certas perturbações, ou certos transtornos, ou aquelas questões todas, e a gente vai colocar a ideia em cima daquilo ainda mais de nós, para que aquelas pessoas a qual a gente está ali contando, se coloquem numa posição de credibilidade àquilo que a gente está falando. E nem sempre aquilo que a gente está falando é total, veridicamente real naquilo que a gente está colocando. Porque a nossa mente, ela não trabalha fielmente nas questões que observa e as vê. A nossa mente, ela vê alguns fatos, mas não totalmente fiel. Quando a gente vai colocar aquele fato e para fazer sentido aquele fato que a gente está colocando, a gente vai acrescentar de nós para fazer sentido. Então tá. Então aí a gente começa a perceber que tem muitas questões que às vezes nem faz sentido e a gente alimenta aquilo por muito tempo, né? Por muitas questões. Bom, como sou hipnoterapeuta, né? No caso de criança, adolescente, família, há muitas questões que eu fui aqui aprendendo, né? O que eu mais achei interessante, que todo o conhecimento que eu estudo aqui, o que eu mais achei resposta foi quando eu fiz esse curso, essa experiência, né? E aquilo me deu toda uma questão sobre a mente, a qual eu estava já buscando há muito tempo e achei o que eu gostaria de ter achado já há bom tempo atrás. Bom, as crianças, por exemplo, né, elas têm muito aquela questão de entrar com você na história. Para a gente poder fazer trabalho com uma criança, por exemplo, a gente não precisa nem que ela precise fechar os olhos. Se ela sentir vontade de fechar os olhos, ela pode fechar os olhos. Se ela não sentir vontade de fechar os olhos, pode ser com os olhos abertos. O que você tem que ter é uma forma de conversar com ela. Eu estava vendo um filme aqui esses dias, Em Busca da Felicidade, com Will Smith e o seu garoto lá, né? Ele estava no momento de uma crise bem complexa, que foi até despejado, e ele estava lá no metrô e não sabia o que ia fazer, para onde ia, né, sem recurso, para onde ia dormir, já estava já de madrugada, e ele olhava, uma pessoa passava, ele estava querendo uma brecha para achar um lugarzinho para ele poder dormir, né, passar a noite com o filho dele. Aí o filho dele deu uma resposta: pai,
esse seu aparelho, essa sua máquina aí, pode nos transportar para outro lugar. É outro lugar, não lembro o detalhe do que falou no filme, né? Agora não lembro desse detalhe. Tinha que visualizá-lo de novo, mas não visualizei, então vou falando um pouquinho aqui. É o fato que a nossa mente coloca, né? Então por isso que a gente é bom buscar. Então é o seguinte, aí nesse exato momento, o garoto foi falando assim, mas pai, aí o pai entrou na ideia do garoto, né? Enfim, essa máquina transporta a gente para outro lugar, que não vai ser mais esse lugar aqui, a gente pode ir para outro lugar. E onde você quer ir? Quero ir para um lugar bem assim, como fosse, tivesse os dinossauros, ou talvez algo assim, né? Eu acho que ele estava expressando isso. Mas tem um botão aqui nessa máquina, aqui, ó, esse botão preto aqui, ó, pode apertar ele. Vamos apertar e pum, apertou o botão. Quando apertou o botão, aí o garoto, olha onde é que a gente está. O garoto olhava para cá, olhava para lá. Nós estamos num outro mundo já. Já tem uns. Aí ele falou, dinossauro Rex, dinossauro tal, e foi contando a história dos animais. Nós vamos ter que sair para um lugar para nos protegermos. Aí o garoto fala, vamos para a caverna. Isso, vamos para a caverna. É ali, vamos para lá. Aí foi andando, foi lá no banheiro, abriu o banheiro, entraram, né, na caverna, fecharam e trancou e eles passaram a noite dormindo lá. Então, é a questão de trabalhar a criança na terapia. E tem outros fatos, por exemplo, da criança que coloca, né? Algo me angustia. Eu vejo um monstro, eu vejo algo ali. Então, existe até umas técnicas, né? Pode ser utilizada, eu não lembro o nome agora de uma técnica, mas ele desenha aqui um monstro e a peça é como se fosse uma mágica, né? Aí você deixa lá e quando você vai fazer um exercício tal com ele, e quando pensa que não, pega um papel, escreve aquilo que ali assusta, tal, bota na mão, fica segurando e fica lá tal, pensando naquela questão, falando tal, até que depois aquele papel se despacha, aquela ideia vai saindo. Aí bota o outro, coloca algo que vai trazer estímulo, tal, e fica lá na mão, tal, até que ele recebe aquilo. E ele escolhe uma pedrinha, né? Essas pedrinhas assim, de cristais mesmo. Escolhe uma pedrinha, tal, e aquela pedrinha vai ser o símbolo para como fosse ele estimular-se ele a ideia daquele pensamento que ele precisa para ficar tranquilo e favorável ao descansar e dormir bem. Coloca lá debaixo do travesseiro e fica lá tal. Mas se eu perdi e tal. É que você já não estava precisando dela. Mas se você pensar nela, ela já está envolvida dentro de você e você já está naquela potência que você precisa. Na realidade, na nossa mente, gente, nós temos na nossa mente toda uma questão que está lá ligado ao nosso consciente e ao nosso subconsciente. Então, olha só. Quanto tempo tem aí? Foi? Já foi? 23. Tá. Por exemplo, né? Quero colocar aqui uma questão igualzinho Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falou uma frase assim, ó. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Também teve uma outra cena, né, com o Chico Xavier, quando ele era criança, por exemplo, na madrasta, né, que era casada com o pai. Tinha hora que ela se irritava, ela sentia aquela irritação com o Chico Xavier. Dava até garfada nele, né? Furava ele com um garfo na barriga, machucava ele. Por que às vezes isso acontece, gente? Por que às vezes uma pessoa que já é adulto tem um certo ciúme, sente aquilo, né? Por que eu, já adulto, sinto o que eu sinto? O sentir, gente, está ligado à emoção. A emoção está ligada ao subconsciente. E o subconsciente, ele não reconhece que você já é adulto. Por exemplo, né? Aos 5 anos de idade, né? O garoto foi nadar na piscina e tal, começou a sentir-se meio afogar. Só que como estivesse afogando, aí alguém joga uma boia circular para aquela criança. Quando joga aquela boia, a criança pega a boia, se veste da boia e pronto, se sente seguro aos 5 anos de idade. O que acontece? Ela cria naquele momento ali a segurança, né? Aquela questão daquela boia. O tempo passa. Hoje, suponho que já está com 60 anos. A pessoa é bem sucedida, é triatleta, nada ao mar aberto, né? Mas ainda se sente, porque é um senso de defesa, né?
E esse senso de defesa que fica no subconsciente, ele sente ainda que existe aquela boia, mesmo não existindo. Mas o senso de defesa criou-se aquela boia, porque aquela boia fez sentido para ele. Naquele tempo, quando tinha 5 anos de idade, aquela boia fez sentido. Mas quando já ficamos adultos, aquilo que foi símbolo de defesa, né? O sentido de defesa, ele não faz mais sentido. Mas o subconsciente não reconhece que você já é um triatleta, que você já nada céu aberto, mar aberto, que você é bem-sucedido. O subconsciente não reconhece isso. E por isso que ainda fica no nosso subconsciente aquela sensação como se tivesse algo ainda aqui ligado a nós que a gente criou na nossa mente. E o que acontece, né? Todos nós vamos criando certos pontos, né, da nossa emoção, e por isso que às vezes a gente sente o porquê sente, mas não sabemos explicar o porquê sentimos. E por isso que Paulo de Tarso falou essa frase: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por que ele sente o que sente? Apenas porque está ligada à emoção. E a emoção, gente, ela é mais forte que razão e lógica, e ela não tem a competência no sistema da consciência, do consciente. Não tem. E o consciente não tem o controle do sistema da emoção. Por isso que ele é muito mais forte. Uma ação do mal, às vezes a pessoa tenta de fazer o mal. Então a gente vai pegar uma ideia aqui, uma história. Vamos dizer o seguinte, ó, o que nós queremos é ser amado conscientemente. Quem é que quer sofrer, gente? Quem é que quer viver doente? Quem é que quer viver fracassado? Quem é que quer viver na depressão? Quem é que quer viver, né, algo assim que não é bom? Ninguém, não é verdade? Todos nós querem o quê? Atenção. Todos nós querem o quê? Ser amado. Essa palavra que algumas pessoas usam muito, né? Eu tive um pouco dessa experiência de aprender sobre essa palavra autossabotagem, que ela deve ser observada de uma forma, não da forma que são colocadas. Porque é o seguinte, ninguém quer se ferir a si próprio. Então, quem é que quer realmente algo que é negativo para você? Ninguém o quer. Então, deixa eu pegar essa história. Então, o que queremos é ser amado conscientemente. Quer ter um relacionamento, quer ser uma pessoa bacana. Só que na programação nossa, lá no interior, dele, né, ou dela, nessa programação, está programado para sentir-se o quê? Sentirmos abandonado, ou sentirmos solitários, ou sentirmos fracassados. Por exemplo, né, as figuras de autoridade colocam muito: você é feio, você veio para não ter nada de sucesso, nada de bom. Eu já ouvi certas frases muito assim complexas, né? Mas já ouvi algumas coisas até assim nas redes sociais, algumas pessoas falando algo assim: você sempre vai ser um fracassado, você nunca vai ser competente para isso ou para nada. Gente, é engraçado essas questões, porque essas questões entram lá no nosso subconsciente e viram um sistema de programação negativa. E o que acontece, né? Para a criança, para o adolescente, até uma certa idade, por exemplo, né? Até os 12 anos, por exemplo, essas palavras negativas, ela vira programação negativa. Então, se eu falo para uma criança, por exemplo, ou uma avó fala: você não serve para ser bailarina, você é muito gorda. Bom, o que a criança vai pensar? Não, isso que essa avó está falando, isso é coisa que se fala com a criança, né? O que essa avó está falando? Não, a criança não pensa assim. O que a criança pensa? Ela pensa assim, ó: a minha avó tem razão, ela é experiente da vida, ela sabe das coisas, eu sou gorda, e eu não vejo gordo sendo astronauta, eu não vejo gordo para isso, eu não vejo gordo. Então, a programação, os sonhos dessa criança já acabou ali, porque ela já sabe que ela é gorda e ela não serve para todas as coisas. Ela serve para algumas coisas, mas não serve para todas as coisas. E assim também vai um médico, né? Mãe, essa criança vai viver doente, fraquinha e doente. O que essa criança vai pensar, né? Esse médico estudou para ser médico, né? Ele sabe das coisas, então você é sempre doente e fraquinha. Então é uma programação negativa. Vem o pai e fala: eu estou cansado.
A criança vai pensar o quê? Ela vai pensar que o meu pai está cansado, ou foi demitido, ou está nervoso, e eu sou uma válvula de escape, ele está descarregando em mim, mas eu sou uma criança muito adorável, muito amada. Então tá bom. A criança vai pensar isso? Não. A criança não vai pensar isso. A criança vai pensar o quê? Eu não sou digno, eu sou uma coisa não muito interessante. Eu não sou muito interessante. Eu não sou digno de amor. É assim que a criança vai pensar. Assim também, aí chega, né, a mãe, aí chega o professor, chega o professor, professora. Meu filho, menino, você, já ensinei para todo mundo já aprendeu que 2 mais 2 é 4. Só você que não aprende. Você é burro, hein? E o que a criança vai pensar? Meu professor deve estar com o salário atrasado, né? Então é por isso que está nervosa e tal. Não, a criança não vai pensar isso. Ela vai pensar o quê? É burro. Sou burro. Então aí vem a mãe e fala. Então assim, vem as figuras de autoridade, um padre, um pastor, pode ser também um espírita também. Vem pessoas que são figuras de autoridade, aquelas que faz parte da vida daquela criança, que está ali envolvida com aquela criança e vai falando certas coisas que vão fazendo programações negativas. Essas programações negativas vai lá na frente colocar que essa pessoa vai ser o quê? Algumas questões, né? Vai colocar assim, umas delas são essas, né? Se sentir abandonado e solitário, ou fracassado, ou depressivo. Por quê? Olha só, todas essas questões não quer dizer que vai às vezes abater a pessoa em tal momento, mas pode abater lá no outro momento, né? Então é o seguinte, ninguém quer realmente ficar doente de nada, não é verdade? Então, assim falar Paulo de Tarso, o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. E por que eu sinto aqueles ciúmes daquela criança? Mas eu já sou adulto, mas eu sinto aquele incômodo, né? Então vamos lá. Então aí começou um novo relacionamento, né? Então vou começar um novo relacionamento. Logo a pessoa, né? Logo quando começava a se sentir amado. Então quando a pessoa começava a se sentir amado, estou recebendo, né, atenção, recebendo amor. Então a nossa mente entra em conflito. A mente nossa entra em conflito. Porque a gente está num relacionamento, numa outra vida, ou num trabalho, ou algo novo, ou se investindo nisso, ou na academia e tudo mais. Você está ali fazendo tudo o que você quer de bom para você. Você está recebendo atenção, você está recebendo algo bom, mas a nossa mente entra em conflito. Por quê? Porque a gente sente aquilo que sente. É emoção. A emoção sente o que sente. Por que eu sinto aqueles ciúmes daquela criança? Vou lá dar uma garfada nela? Vou lá dar um tapa nela? Vou lá agredo ela? Vou lá humilho aquela criança? Eu adulto? Então assim, por que eu faço isso, né? Aí tá. Porque com a nossa programação, ele está acostumado, né? Está acostumado a receber o quê? O que ele está acostumado? A receber rejeição, a receber ser solitário. Ele está acostumado à depressão, está acostumado a ser humilhado, está acostumado a isso. Então, a mente está acostumada com esse ponto no seu subconsciente, não no consciente. Mas como existe um conflito, o que acontece? O que a nossa mente faz? Então, ele vai buscar e criar essa situação. Então, ele vai criar uma situação. Qual situação? Com a pessoa, né? Então, ele vai criar uma situação, uma coisa que faz com que a pessoa reaja com ele para ele receber aquilo que está ligado ao seu... Porque a nossa mente tem que ter congruência, né? É congruência que fala? Congruência? A nossa mente tem que ter uma congruência. Uma coisa não bate se não tiver certo. Por isso que há o conflito. Então tem que ter uma congruência. Congruência está o quê? A programação de ficar insatisfeito. Eu sempre estou insatisfeito com a vida. Você recebe atenção, você recebe as coisas boas, te dão coisa boa e continua ficando insatisfeito. Continua ficando em depressão. Continua ficando recaído. Continua ficando nesses pontos. Então por quê? Porque ele vai buscar e criar uma situação para que o quê? Então vamos terminar, vou terminar. Já deu, né? Já deu nossa relação, acabou, vamos acabar com isso. Então a pessoa vai e rompe o relacionamento. E a pessoa se sente naquele momento aquilo que ela estava ligada à programação dela. Não dava para ela continuar o processo de viver bem com a pessoa que
se colocava. Então aí ela vai, acontece isso, né? E ela procurava, né? Porque o nosso cérebro ele tem que ser congruente, né? Congruente com a nossa, com o quê? Congruente. Congruente com a nossa programação. Nosso cérebro tem que ser congruente com a nossa programação. E as pessoas costumam chamar isso de autossabotagem. Então é o seguinte, gente. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar em depressão. Ou algo assim, certo? Ninguém quer isso. O que as pessoas realmente querem é ser amadas, ser felizes. Ninguém quer isso. Mas o que acontece? Então não é autossabotagem. A palavra certa não é autossabotagem. Porque as pessoas colocam a sabotagem de uma forma. O que é sabotagem? A sabotagem é uma questão seguinte, que você está sempre tendo algo que faz com que você dê um passo para trás. Mas isso não é autossabotagem. Isso, na verdade, na hipnoterapeuta, né, como a gente aprendeu isso está ligado ao quê? Ao programação que está ligada ao sistema do subconsciente, lá dentro. Por isso que às vezes tem coisas que têm ligações com a autodefesa. Por exemplo, por que as pessoas são muito, alguns são mais cheinhos e tudo mais? Não é todos os casos, mas são muito comuns os casos de algumas pessoas quando vê, né, o pai que agride a mãe, por exemplo, ele vê aquela pessoa machucada, então aquela criança, ela se vê o seguinte, não, eu vou ter que ser grande, vou ter que ser forte para poder proteger. Aí vem o senso de proteção, que está no subconsciente. Esse senso de proteção, a pessoa começa a acumular gordura, começa a crescer, ficar bem forte, grande e forte. Para o quê? Se proteger também da própria violência. E também proteger o outro que está passando por aquela violência, que ele assistisse. Então, assim, é muito comum. Não é todos os casos, mas é muito comum. Então aí a pessoa às vezes nem consegue também emagrecer, porque a pessoa criou aquilo porque tá o quê? A pessoa, o subconsciente não reconhece que você já é adulto. Ele criou aquele sistema de defesa que veio lá daquele momento da infância, aquela história. E aquele processo, ela foi crescendo, a pessoa foi crescendo e foi criando aquelas questões. Então tá. Então a questão da palavra autossabotagem, na realidade, ninguém nessa palavra, ela não é bem assim, né? A relação de nós mesmos, né? Ela é a relação com nós mesmos, porque ninguém joga contra si mesmo. Gente, ninguém joga contra si mesmo. Ninguém faz isso contra si mesmo. O que a mente está buscando é uma congruência. Congruência. É isso que ela está buscando. Com aquela programação. Com aquela programação que ela tem. Que ela só não sabe disso. Entendeu? A nossa mente não sabe disso, mas ela está buscando o quê? Uma congruência. Por isso que tem momentos que a pessoa se sente o quê? Ela se sente que para ela é melhor ficar em depressão. Por quê? Está ligado a alguma coisa no seu momento lá, da sua programação negativa, tem alguma coisa que ela se sente que era melhor ela ficar sempre naquele... daqui a pouco, não, eu quero agora ficar bom, vou me resolver meus problemas, vou crescer, tal. Mas daqui a pouquinho ela não consegue ficar naquele ponto mais. Aí ela volta de novo ao processo de depressão. A pessoa volta de novo ao processo de se fracassar. A pessoa volta de novo a romper com os seus relacionamentos. A pessoa volta de novo a criar, a viver sozinhos e tudo mais. Aquilo no consciente, né? No consciente, ele quer ser amado, se relacionar, construir família, né? Constituir família. Mas na nossa mente, no subconsciente, que é a mente quer ser congruente, não, aqui no subconsciente, ele quer o quê? Ele não merece. Ele merece ser rejeitado, merece ter solidão, merece ter depressão, merece fracassar, merece ser doente. Essas é as questões nossas, do nosso consciente e do nosso subconsciente. Então aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai descobrindo nas terapias das partes, né, tal, como quebra-cabeça, e vai atuando de uma forma, eu estou sentindo uma sensação assim, como é que é a sua sensação? Aí a gente vai lá trabalhando e vai
chegar no momento que vai achar respostas. E aquilo vai desaparecer. Vai acabar aquela história. E a pessoa vai avançar na vida, né? Vai começar a ser um novo processo de crescimento. Então é isso, gente. Não existe a questão de autossabotagem. Tá certo, algumas pessoas falam, alguns especialistas colocam isso, mas não é bem assim, porque na nossa terapia mesmo, a gente descobre que, na realidade, é a mente sendo congruente, né, com aquilo que está ligado à sua programação, e não com aquilo que às vezes você ouviu aqui fora, no seu consciente, né? Essa ação, essa ideia, você quer isso, você deseja aquilo, como falou Paulo Tarso. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ele colocou essas questões. Porque ele percebia que em alguns instantes a sua mente não estava andando congruente com aquilo que era do seu consciente. O seu subconsciente não estava batendo. Então dava o conflito. E quando dava o conflito, ele acabava se... Aí a pessoa quer dizer, não, não é isso. Porque ele queria é o bem. Ele queria viver plenamente. Mas em alguns instantes ele não conseguia fazer isso. Então ele tinha que trabalhar essa questão. Aí você vai ter que buscar o quê? Nessa linha do tempo, esses momentos da história que ficaram programados negativamente para ir lá desfazer, né? É como fosse o quê, gente? Essa criança interior, se encontrar com essa criança interior. Como é que é a criança? Não é que a gente vai ser criança, mas como é que é a criança? Aquela alegria, aquele bebê tal, não é verdade? E com o passar do tempo, como eu falei aqui no começo, né? A gente vai botando na nossa consciência aquele monte de coisas, de pensamentos tal, e vai invadindo aquilo que vai tampando aquela essência, vai aterramos aquilo que é bom. E para buscar aquilo que é bom, é a nossa criança interior, aí a gente tem que desenterrar isso tudo, todas essas questões todas, ir desenterrando e chegar na nossa essência perfeita, pura, do diamante belo, né, da beleza do diamante. Depois pesquisa os diamantes, como é que é. Tem até um museu do diamante em alguns países lá fora, as belezas, né, dessa pedra. Então, assim, aí você vai chegar naquela essência da criança interior que está ali machucada, que está ali abandonada, que você esqueceste e se tornasse aquela pessoa que está toda hora ainda buscando ser feliz, está ainda buscando ser, viver na dor, viver naquela angústia. Divaldo, né, contou uma história uma vez, há muitos anos atrás, que eu ouvi essa história. Ele tinha comprado um tênis, né, com muito sacrifício, comprou um tênis bonito, estava no ônibus lotado, cheio de gente. Um homem foi e pisou no tênis. Quando pisou, ele olhou para esse homem, ele ficou com a raiva, ele queria até bater no homem. Quando viu o homem era muito grande, muito forte, aí ele falou, não, ele engoliu aquilo. Aí um dia ele estava fazendo a palestra, ele viu aquele homem lá, aí ele foi lá, você lembra de mim? Você estava no ônibus, você pisou no sapato, rapaz, aquele dia que você pisou no sapato, eu fiquei com tanta raiva, vontade até de fazer algo e tal. Aí o homem falou, rapaz, naquele dia, eu não lembro dessa história, nem lembro de você, mas naquele dia eu estava com tanto problema que eu estava provocando as pessoas para as pessoas fazerem alguma coisa contra mim, tirar até minha vida. Então, assim, olha como é que estava o processo mental deste rapaz, né? Deste homem. Então, assim, gente, a nossa mente, ela vai buscar aquilo que está na nossa programação. Então, às vezes, fazer uma ação, eu quero fazer uma ação boa, como fazia Paulo de Tarso. Mas aí, logo, quando eu estou indo bem aqui, tal, eu já volto para aquela ação negativa, porque está congruente com aquele processo. Não dá para fazer uma coisa que o processo lá dentro não bate, porque há conflito, o processo não funciona. Então, por isso que às vezes é difícil dar certos passos. Por isso que às vezes é difícil da gente dar certas caminhadas, avançar rumo, né, à frente, ser mais... Não é fácil, é um processo de construção. O amor é um processo de construção. Gente, o amor é construção. Gente, eu não posso chegar para uma mulher, eu tenho que ver toda a história de uma pessoa. Gente, a gente não pode falar com uma pessoa certas questões se eu não conhecer toda a história dela. Por isso que existe essa linha do tempo. Eu tenho que conhecer toda a história da pessoa. Por exemplo, como é que eu vou falar para uma mulher que está ali, dando todo aquele apoio para aquela criança, todo aquele amor para aquela criança? E às vezes você tem que ajudar para ela educar aquela criança, aprender a falar um certo não, mas como eu vou falar? Eu tenho que saber da história dela. Como foi o parto?
Qual foi o relacionamento? Foi desejado? Não foi desejado? O casamento foi bem? Não foi bem? Teve depressão? Passou isso por tal? Olha, seja lá o que for que você tenha passado, não importa o que você passou, não importa, eu não tenho que julgar. Gente, o julgamento é a pior questão que tem, é julgar, seja a pessoa qual for, porque tem tanta coisa que a pessoa se auto-julga, se auto-condena, tem tantas coisas que a pessoa faz isso, que todo aquele processo vai lá na frente interferir em todo esse processo. A gente tem que ter cautela das questões que a gente vai falar. Eu tenho que conhecer a história, sem julgar nada. Eu tenho que ver como foi isso e dizer o seguinte, ó, isso é normal, então vamos em frente, né? Eu falei, pronto. Aí a pessoa começa, mas a gente não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então a gente vai criando aqui um novo sistema de crescimento. Bom, aqui ficou o nosso momento, nosso instante. Quanto tempo aí já foi? Acho que vai dar nem para fazer a minha meditação. 45? Vamos fazer a oração então. Então nesses instantes, né? Com os olhos fechados, vamos envolver em muitas bênçãos em nossas vidas, que o Senhor da vida possa endereçar seu olhar, desses amigos espirituais, endereçar seu olhar para cada um de nós, para que a gente possa cada vez mais, Senhor, buscar em nós essa criança interior que está lá dentro, com várias questões para sermos trabalhadas e crescer e aprender com elas. Tudo é um aprendizado nosso, é uma construção nossa. E tudo se constrói porque o amor é uma construção. Ninguém nasce já com amor. A gente começa a construir esse amor. E que o Senhor da vida possa nos envolver e nos abençoar, cada um de nós, nessa noite linda, nessa noite maravilhosa, com as bênçãos dos amigos espirituais que nos acolhem e nos assistem hoje, agora e sempre. E que em teu nome nós damos encerramento a este evangelho nessa noite de hoje, dando glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens de boa vontade. Amém. Agradecido e um ótimo final de semana a todos e muita felicidade, que possamos ter muita sabedoria e muita busca de reflexão, momentos nossos de oração, reflexão, uma meditação, muita paz. Fica com Deus.